O próximo teorema ele permite a gente calcular a dimensão de uma soma de subespaços em função da dimensão de cada um dos termos e da intersecção deles. E eu vou chamar isso do princípio da inclusão e exclusão linear. Por quê? O princípio da inclusão e exclusão usual, ele diz o seguinte, que se A e B são dois conjuntos, então o número de elementos da união de A com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Olha só, como dimensão é análoga a número de elementos, soma é análogo à união e intersecção de subespaços se comporta aqui na intersecção de conjuntos, essa fórmula em cima, no princípio linear, é completamente análoga à mesma fórmula no princípio clássico da inclusão e exclusão. Então, para tentar provar esse teorema, no caso linear, a gente pode tentar olhar para a prova do mesmo teorema, do análogo no caso clássico, para conjuntos, e tentar traduzir essa prova para álgebra linear. Tá? Então a prova é mais ou menos a seguinte: só copiar o teorema, a gente pode fazer ela por desenho. A gente pode desenhar os dois conjuntos A e B, que vão ter uma certa intersecção. E a gente divide a união, que é formada pela área que está dentro desses dois círculos aqui ao mesmo tempo, em três partes distintas. A gente olha para as partes que tem os pontos de A, para a parte que tem os pontos só de B e para a intersecção. Então tem três partes distintas na união. Tem os pontos que estão só em A, os pontos que estão só em B e os pontos que estão nos dois ao mesmo tempo. E vamos só usar uma letra para denotar quantos pontos estão em cada uma dessas partes. Vamos dizer que M pontos da nossa união estão só em A, N pontos estão só em B e K estão nos dois ao mesmo tempo. Ora, como essas três partes aqui, elas englobam a união dos dois conjuntos ao mesmo tempo, então, o número de elementos da união é a soma desses três números, M mais K mais N. Nessa expressão eu posso somar e subtrair K, porque somando e subtraindo um número de outro número não faz nada. E reorganizar desse jeito, né? Ó, eu tenho M mais K aqui. O que é M mais K? É o número de elementos na parte azul e ou na parte vermelha. E essas duas partes aqui, elas dão exatamente os elementos de A, e não tem repetição, né? Ou um elemento de A ou está só em A e não tem B, ou está em A e está em B, né? Então, quantos elementos tem A? Tem M mais K. E do mesmo jeito, N mais K é o número de elementos em B. E K, por definição, é o número de elementos na intersecção. Ok? Então, substitui aqui e obtém exatamente a formulinha. Qual que era o ponto principal dessa prova? É a gente olhar para a intersecção dos dois conjuntos e ver o que falta para ter o conjunto A e o que falta para ter o conjunto B. E a gente vai fazer o mesmo no caso linear para subespaços vetoriais com suas dimensões. Antes de tudo, vamos tentar ver quem que é a dimensão, o tamanho da intersecção, que é análoga a esse termo selecionado aqui. Né? Vamos primeiro tentar calcular isso. Como que se calcula? A gente pega uma base. Por um teorema de alguma aula passada, todo espaço vetorial tem base. X intersecção Y tem uma base. Então vamos pegar uma. Agora, um outro teorema diz que todo conjunto Li, dentro de um espaço vetorial, ele se estende para uma base. Então, vamos tentar agora fazer o análogo a ver o que falta no A. Vamos ver o que falta no X quando a gente parte da intersecção, X intersecção Y. Para fazer isso, a gente põe elementos nessa base da intersecção de modo a obter uma base do X inteiro, que é permitido por um teorema da aula passada. Sendo uma base, é linearmente independente, está dentro de X e, portanto, se estende por uma base. Ok? Então vai ter todos esses Zzinhos e vai ter mais alguns elementos Xzinhos que eu escrevi aqui.
E do mesmo jeito, a gente pode adicionar outros elementos na base Z da intersecção x intersecção y para obter uma base de y. Tá? Então a gente adiciona yzinhos 1 até n, de modo a obter uma base B. Então a gente está com uma figura bem parecida com isso aqui. Achamos uma base para a parte vermelha, para a intersecção. Achamos o que falta para ter uma base do primeiro espaço e o que falta para ter uma base do segundo espaço. E a ideia é que essas três partes juntas, elas vão nos dar uma noção do tamanho, não da união, no caso, mas da soma do subespaço. Ok? Então vamos olhar para Z, para os Zzinhos, para todos os Xzinhos e para todos os Yzinhos ao mesmo tempo. Vamos verificar que isso aí, essa conversão C, é uma base da soma de X com Y. De novo, como sempre, dois fatos a verificar. Que ele é gerador. Quem que é o espaço gerado por esse conjunto C? A gente espera que seja X mais Y. Tá, mas olha só. Z tem C. Desculpa, tem os Zzinhos, tem os Xzinhos, então ele tem todos os elementos da nossa base A, de X. E ele tem os Zzinhos e tem os Yzinhos. Então tem, de novo, todos os elementos da nossa base B de Y. Ou seja, C é simplesmente a união desses dois conjuntos. Tá? E qual que é o espaço gerado pela união? É a soma dos subespaços gerados por cada um deles. Por definição, eles são bases. Portanto, o espaço gerado por C é, de fato, a soma de X com Y. Legal. Então, C é gerador. Fechou. Segunda propriedade de base é linearmente independente. Então, a gente tem que verificar que se a gente tem uma combinação linear de todos os elementos de C, que gera o vetor nulo, então todos os coeficientes são iguais a zero. Tá? Então vamos lá, supõe que eu tenho vários coeficientes, que eu estou usando até letras distintas para a gente lembrar quais letrinhas, quais vetores cada um dos coeficientes está multiplicando. Eu tenho coeficientes alfas multiplicando os zzinhos, eu tenho coeficientes betas multiplicando os xzinhos, eu tenho coeficientes gamas multiplicando os yzinhos. E a combinação linear de todos esses vetores com todos os coeficientes é o vetor nulo. Vamos mostrar que todos os alfas, todos os betas, todos os gamas são iguais a zero. Eu vou só simplificar um pouquinho a notação, usando notação de somatório. Tá? Eu estou omitindo os índices aqui, porque eles não importam muito, é sempre o alfa I vai de I igual a 1 até K, que é o número de elementos da nossa base Z. Os betas, a gente tem tantos betas quanto xzinhos, no caso a gente tem m betas, e do mesmo jeito para gama. Tá? Então eu vou omitir aqui os limites dos nossos somatórios, e a gente tem uma expressão desse jeito. Vamos reordenar o seguinte, vamos pegar só o que está em x, deixar de um lado, e jogar o que está em y para o outro. O que a gente tem? A gente tem uma combinação linear dos z's e uma combinação linear dos x. Eu estou somando esses dois. Ora, uma combinação linear dos z's, esses zzinhos estão em x intersecção y. E os xzinhos, por construção aqui, eles estão nessa base de x. Ou seja, todos eles estão em x. Então eu tenho uma combinação linear de elementos da intersecção, mais uma combinação linear de elementos de x. E como x é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial, ele é fechado por combinações lineares, somas, produtos, etc. Então, esse vetor, que está representado de dois modos, aqui e aqui, ele pertence a x. Tá, mas nessa representação eu tenho uma combinação linear de elementos de y, do nosso espaço y. Então, esse mesmo vetor também tem y. Ou seja, esse vetor, que tem duas representações, está tanto em x
Quanto em y? Agora a gente volta. Z era a base de x intersecção y. Portanto, em particular, é gerador. Ou seja, a gente pode escrever esse vetor, que a gente sabe que está na intersecção, como uma combinação linear dos elementos da base. Vai ter certos coeficientes novos, coeficientes deltas, né? Tais que essa soma aqui ela é válida. Mas agora, tem essa jogada de ficar passando de x intersecção y, vai para x de volta. Eu tenho aqui uma combinação linear dos elementos de uma base de x. E esses aqui também são elementos da base de x. Eu posso adicionar zeros vezes o que falta, de modo que essa equação ainda seja válida, né? Ou seja, eu tenho todos os elementos da base A de x, que são os z's e os x's. Eu tenho duas combinações lineares, z e x, com coeficientes aparentemente distintos, né? Mas que descrevem o mesmo vetor. Como bases, agora a base dx é linearmente independente, duas combinações lineares são iguais, dão o mesmo vetor, C e somente C, os coeficientes são iguais. Os coeficientes multiplicando cada vetor nas duas combinações lineares são os mesmos. Em particular, olha só, desse lado, os coeficientes multiplicando os x'inhos são betas, são os betas. E aqui os coeficientes multiplicando os x'inhos são zeros. Portanto, todos os betas têm que ser iguais a zero. Opa, legal, agora a gente queria mostrar que alfas, betas e gamas são zero. Já mostramos que os betas são zero. Essa aqui era a nossa equação inicial, mas a gente já sabe que os betas são zero. Então, essa parte do meio some. E olha o que a gente tem aqui. Tem z's junto com y's. Esses aqui são todos elementos, de novo, do nosso subespaço y. E esses elementos zzinhos com os yzinhos são os elementos da nossa base. Como a base é linearmente independente, eu tenho uma combinação linear desses elementos da base que está gerando vetor nulo, portanto, os coeficientes têm que ser todos iguais a zero. Ou seja, todos os alfas e todos os gamas têm que ser iguais a zero. Além dos betas serem iguais a zero. Ok. Então a gente concluiu que todos os coeficientes multiplicando z's, x's e y's são iguais a zero. Todos os alfas, betas e gamas são iguais a zero. O que significa que a única solução dessa equação aqui é trivial. E, portanto, esse conjunto ele é de fato linearmente independente. Ok? Então, só relembrando, o que a gente tinha? Começou com uma base z do x intersecção y, que tinha k termos. Como é base, esse k é a dimensão do espaço para o qual é a base, de x intersecção y. A gente estendeu essa base para uma base de x, adicionando uma certa quantidade de termos, m termos. Bem, como isso aqui é uma base de x, essa quantidade de vetores, eu tenho k mais m, é a dimensão de x. Do mesmo jeito, para y, a gente botou outros elementos yzinhos na base z para obter uma base de y. Botamos n novos elementos. Como isso aqui é uma base de y, a gente tem k mais n elementos nessa base. Portanto, a dimensão de y é k mais n. E a gente concluiu que esse conjunto C aqui, que tem todos esses elementos, ele é gerador e linearmente independente. Ele é gerador para x mais y, para a soma dos subespaços, e linearmente independente. Ou seja, C é uma base para x mais y. Quantos elementos ele tem? K mais m mais n. Essa é a dimensão de x mais y. E a gente faz a mesma continha
que a gente fez no caso clássico. Dá de calcular, por exemplo, o lado esquerdo da equação, dimensão de x, ou um dos lados da equação, dimensão de x mais dimensão de y menos dimensão de x intersecção y, que a gente pode reescrever aqui usando k, m e n, usando essas fórmulas que a gente acabou de verificar. Simplifica, eu vou ter um menos k e eu vou ter um k, eles se cancelam. Isso fica k mais m mais n, que é a dimensão de x mais y. Ok, então, acabou. A dimensão de x mais y é a soma da dimensão de x com a dimensão de y, menos a dimensão da intersecção. E daí, isso vai facilitar calcular dimensões de certos espaços que são gerados por outros, ou quem sabe são intersectados com outros subespaços. Começar a trabalhar com diferentes subespaços vetoriais, calcular dimensões deles sem necessariamente calcular uma base. Mas, e daí? Será que a gente pode fazer o mesmo para 3 subespaços, para 4 subespaços? Por quê? Existem fórmulas que também valem, daí no caso clássico, para quantidade de elementos em uma união de 3 conjuntos, de 4 conjuntos, em termos das quantidades de elementos, de intersecções entre esses conjuntos. Por exemplo, essa é a formulinha para 3 conjuntos. A gente faz a soma dos elementos de cada termo, a gente subtrai o número de elementos das possíveis intersecções de 2 dos termos, a gente vê todas as intersecções de 2 termos e subtrai isso, o número de elementos delas, e depois soma de novo com o número de elementos da intersecção dos 3 temas somas cruzadas. A gente soma quando tem só um elemento, subtrai quando tem 2 conjuntos sendo intersectados, depois soma quando tem 3 conjuntos sendo intersectados. Dá de fazer algo bem parecido para 4 elementos, 5 elementos. Então, será que se substituir uniões por somas, conjuntos, por subespaços vetoriais e número de elementos por dimensão, o mesmo continua valendo? A resposta é não. Aqui acaba a nossa analogia com conjuntos, tá? O nosso princípio da exclusão, da inclusão e exclusão linear só vale para soma de 2 subespaços. Para 3 já não vale mais. Por exemplo, se pegar esses subespaços aqui, x é o eixo x em R2, y é o eixo y em R2 e z é a diagonal principal em R2. Qual que é a soma dos 3 espaços? Eu tenho o eixo x mais o eixo y. Já ganhei R2 inteiro. Soma com z, não perde nada, né? Mas tem uma redundância aí. X mais y mais z é R2, a dimensão disso é igual a 2. Mas se eu pegar o que seria o análogo ao lado direito da equação, fazendo substituição, subespaços por subconjuntos por subespaços, número de elementos por dimensão, e mantendo intersecções, né? O análogo seria isso aqui. Só que se a gente calcular isso aqui, não dá 2, dá 3. Tá? Então, a formulinha análoga, no caso linear, ela não é válida. O princípio da inclusão e exclusão linear só vale para a soma de 2 subespaços. Ok?